Bom dia, senhores torcedores do canal Sênior Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. O jogo de ontem, começou, o primeiro tempo o Fluminense fez um primeiro tempo excelente. O time jogou muito, tabelas lindas, o gol do Fluminense foi lindo. Depois que fez 1-0, o Serna perdeu um gol feito. Eu estava vendo o jogo, em parte o gramado lá do estádio da Fonte Nova estava muito ruim. A bola toda hora ficava quicando. Vi vários lances, jogadores de ambos os lados fazendo jogadas às vezes erradas por causa da bola ficar quicando. Estava muito ruim. Mas o jeito que ele estava, dava para ele parar a bola e tocar para o fundo. Ele estava sozinho, não tinha ninguém marcando ele. Estava ele e a bola e o gol. Ele podia, quando ele viu, ele é um jogador, está acostumado a jogar, via gramado de vários tipos. Quando ele viu que a bola estava quicando, dominava a bola, tocava pro gol, não tinha ninguém perto dele. Ali 2-0, matava o jogo. O Bahia ia sair desesperado e ia deixar mais espaço, porque o time do Bahia é um time muito bom, mas deixa muito espaço na defesa. Ele ataca com tudo e a zaga fica muito exposta. O Fluminense jogou bem. Eu acho que nesse início de ano, os jogadores que estão destoando, que estão jogando mal, são os dois pontas, É o Canóbio e o Serna. Não tem jogado bem. Realmente não estão jogando bem os últimos jogos. Esse, por enquanto, esse ano. O Serna ontem e o Canóbio praticamente não existiram. O Lúcio Acosta, ele sempre cansa no segundo tempo. Então, uma queixa que eu tenho que fazer ao Zubeldia, eu gosto muito do Zubeldia, todo mundo vê que o Fluminense tem jogadas ensaiadas, faz vários gols com jogadas ensaiadas, mas ele tem um defeito, na minha opinião. Ele demora muito a fazer substituição no segundo tempo. Eu acho que o Lúcio Acosta, todo jogo, quando acaba o primeiro tempo, já é para entrar outro no segundo tempo, no lugar dele. E alguns jogadores que ficam cansados, aí ele vai demorando muito para substituir. Ano passado, a gente falava que não tinha jogador para entrar. Esse ano tem, cara. Tem bons reservas ali para entrar. Aí você vai esperar o time adversário empatar ou virar o jogo para substituir. Ele só substitui o time, só faz substituição do time, ou por contusão, ou então depois dos 25 minutos do segundo tempo. Pode ver, todo jogo é assim, ou por contusão, ou depois dos 25 minutos do segundo tempo. Ele dificilmente faz substituição antes. Não faz, cara. Pode ver. Você olha todos os jogos e vê o que acontece. Tá certo que o Savarino ontem não viajou. Primeiro falaram que era por causa de preparação em massa muscular, mas não, ele estava com incômodo. Aí acharam melhor ele ficar no Rio fazendo treinamento. Talvez já possa jogar no final de semana contra o Maricá. Se eu fosse a direção do Fluminense, a comissão técnica, eu pouparia, deixava ele jogar só no meio da semana, mantinha quem estava jogando, que é um jogo teoricamente fácil, final de semana contra o Maricá, não precisa do Savarino, então deixa ele ali. O Nonato ontem saiu também, teve que colocar gelo, acho que foi na coxa, também sentiu, deve ser desfalque também por meio para esse final de semana do Carioca. O time, ele do jeito que está jogando, ele se desgasta muito. Então, no início do segundo tempo, tem que fazer a substituição. E não pode perder os gols que perde. Aí o Zubeldia demora muito a substituir. Tem bons substitutos ali. Agora, eu acho que infelizmente, o Santi Moreno fez um jogo bom, 2 jogos, contra o Flamengo também estou bem, mas ele tem jogado mal os outros jogos. Ontem, eu vi o Lessa falando ontem, ele não olha para frente, ele olha para o lado e para trás. Ele não dá prosseguimento à jogada para frente, é sempre para o lado e para trás.
E quando tenta ir para frente, perde a bola. Teve um lance que ele adiantou muito a bola e perdeu, que aí ali era um contra-ataque muito bom. Então, agora um jogador que está surpreendendo positivamente é o John Kennedy, né? Eu acho que o John Kennedy tem jogado muito, está fazendo gol em quase todo jogo. Eu estou achando que se o Fluminense trouxer como é o nome dele? É o Boanga, né? Denis Boanga. Se o Fluminense trouxesse Denis Boanga, como ele joga de ponta, vai ter que tirar um dos pontas e botar ele para jogar na esquerda e deixar o John Kennedy jogando de centroavante. Vai ficar muito bom o time, com certeza. O Boanga tem uma velocidade incrível e o John Kennedy também corre. Que ontem ele praticamente no segundo tempo jogou sozinho, porque o caso o Lúcio Acosta cansou. E na frente o Canóbio e o Serra estavam maus. Aí ele ficou tendo que fazer quase tudo sozinho e cansou também depois, de um tempo cansou. Mas ele tem jogado muito, realmente eu tô muito surpreso. É que o John Kennedy é um caso à parte, né? Que você nunca pode confiar demais nele, que você não sabe se ele... Espero que ele agora tenha realmente colocado a cabeça no lugar, porque ele é um cara de potencial, cara. Se ele jogar o que ele sabe, colocar a cabeça no lugar, ele vai parar na seleção. Ele é muito bom centroavante, muito bom jogador. Ele vai parar na seleção ou vai ser vendido para o exterior, mas vai parar na seleção, com certeza. Você vê os centroavantes que estão jogando na seleção, cara. O John Kennedy joga muito mais do que qualquer um desses, cara. Pode ver. Se ele botar a cabeça no lugar, ele para na seleção, com certeza. Agora, o gol, o Fábio falhou. Primeiro quem falhou, acho que foi o Canóbio, né? Que foi marcar o jogador e marcou mal. Segundo, o James, a bola passou na frente dele, cara. Ele era para tirar, ele deixou a bola passar. Segundo, a bola vinha pro Freitas. O Fábio saiu todo atabalhado, pulou e não tocou, aí atrapalhou o Freitas. O Freitas deixou para ele. Aí ele saiu mal, o que aconteceu? Não tocou a bola passou. Aí o René também, que estava marcando o jogador do Bahia, também ficou olhando borboleta, também não viu a bola, dava para ele também tirar. Então foi um erro coletivo do Fluminense ontem, mas o pior de todos, na minha opinião, foi do Fábio e do James. Os dois piores foi do Fábio e do James. Vocês podem botar muita culpa no frente, que a torcida está sempre malhando no frente, mas o pior de todos foi o Fábio, que a bola dava para o Fábio pegar, tranquilo. E o James dava para tirar também aquela bola quando foi cruzada, a bola passou na frente dele. Então foi ridículo isso. Mas eu gosto de ver o Fluminense jogar. O caso do Arias, agora falando a respeito disso, o Arias não cumpriu a palavra dele. Ele podia ter negado a proposta do Palmeiras. Se ele nega a proposta do Palmeiras, o Wolverhampton provavelmente aceitaria a proposta do Fluminense, né? Mas ele não foi o cara de palavra, não cumpriu a palavra dele. A promessa que ele fez quando saiu daqui, ele não cumpriu. O Fluminense, o Mário, cumpriu a palavra dele, vendeu ele para ele ir para fazer o que ele queria lá, que queria jogar no exterior, né? Aí 6 meses o time foi rebaixado e ele voltou. Cabe aqui uma ressalva também. O time sendo rebaixado, o salário do Arias ia cair 50%. Ele disse que o problema dele não era o dinheiro, né? Então por que ele não ficou lá ganhando 50% a menos, né? Por que ele não negou a proposta do Palmeiras? Podia negar, que o Fluminense faria uma proposta e traria ele. Então é um cara que não tem palavra. Aí então, melhor ele ir para o Palmeiras. Com o dinheiro que ia gastar com ele, dá para trazer o Denis Boanga, o Nino e de repente mais um zagueiro aí, que a zaga do Fluminense está
caçando borboleta. Eu acho que o James ontem jogou muito mal. O, o Freitas, para mim, até jogou bem, cara. Eu achei que ele não jogou mal assim, não. Acho que quem jogou mal mesmo ontem, na minha opinião, foi o James. Ver, olha só. Fábio falhou no gol. Botou a nota 5. O Samuel Xavier jogou bem ofensivamente. Defensivamente, o Samuel Xavier está deixando muito a desejar. Tá muito mal. E ele, eu acho que tinha esse contundido, era para ter saído. Deixava o Guga entrar. Na hora que ele sentiu, era para ter saído. Até para não atrapalhar os jogos futuros. Pô, tem jogador no banco, jogador que sabe jogar. Saía, deixava o Guga entrar, para não complicar mais a situação dele. Então, o Samuel Xavier vai botar o 5 também. O James, 2,5. No caso o Freitas, vou botar um 5,5. O René jogou bem, falhou também, eu acho que foi um dos que contribuiu para o gol do Bahia. Vou botar um 6,5 pro René. Vamos lá, Martinelli jogou muito, até cansar jogou muito. Vou botar um 8,5 pro Martinelli. O Nonato também jogou bem, vou botar um 7 pro Nonato. O Acosta jogou muito, até cansar. É um jogador que não consegue jogar o tempo todo. E o Zubeldia, a torcida do Fluminense toda sabe, o Zubeldia sabe, todo mundo que vê o jogo sabe. Então ele até jogar 8. O Zubeldia, né? O Serna, muito mal mesmo. Botar um 2,5. Até botar 1,5, porque ele perdeu aquele gol feito, 1,5. O John Kennedy, muito bom. Botar 8,5 pro John Kennedy. O Canóbio também está muito mal. Um 4,5 pro Canóbio. Não, 4,5 não, 4 porque ele também falhou no gol do Bahia. 4 pro Canóbio. Eu achei que o Ganso não entrou bem. Também entrou numa hora que o time estava todo mal também, mas não entrou bem. O Bernal até entrou legal, mas o Santos Moreno, infelizmente, está provando que não tem condição de ser jogador do Fluminense. Muito mal mesmo. Né? Aí o Fluminense poderia ter saído de lá com uma grande vitória, como líder, depois no segundo tempo poderia ter saído com a derrota. Porque o Bahia, depois de certo tempo, jogou melhor do que o Fluminense, pressionou o Fluminense, porque o time do Fluminense cansou e o Zubeldia não mexeu. Então eu acho que o maior erro do Zubeldia é esse, não saber a hora de mexer. Sempre deixa pro finalzinho para mexer. Então eu acho que ele errou. Agora, quando o jogador do Bahia foi expulso corretamente, o juiz não viu, não ia expulsar, até que o VAR pelo menos chamou para ver. Foi expulso corretamente, o Fluminense tinha tudo para fazer o segundo gol ali. O que aconteceu? O Fluminense, em vez de partir para fazer gol, ficou tocando a bola. E quase que ainda leva o segundo gol num contra-ataque lá. Então o Fluminense, no segundo tempo, principalmente, deixou muito a desejar. Né? Então eu acho que entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Eu acho que o placar do jogo acabou sendo justo. Seria injusto pelo primeiro tempo para o Fluminense e seria injusto segundo tempo para o Bahia. Então acabou sendo justo. Mas era um jogo que o Fluminense poderia ter ganho com facilidade. Apesar que nós empatamos com um grande time e na casa deles. Né? Agora vamos voltar as atenções para o jogo. Eu vi hoje, mais cedo, o Lessa falando que tem um zagueiro que deve sair, o Everaldo deve sair, deve ir para os Emirados Árabes também, deve sair até hoje a resposta, né, da negociação. Tem um zagueiro que o Lessa ainda não falou o nome, que deve sair também para ir para fora. Aí o Fluminense pode contratar, se esse zagueiro sair, um outro zagueiro para o lugar dele, se ele sair.
Não sei ainda qual é o zagueiro. Mas não deve ser um grande zagueiro, mas deve contratar um zagueiro para sair. E vamos esperar, a qualquer momento pode sair alguma resposta sobre o Denis Boan, que não deve virar novela, porque estava quase tudo acertado, só faltava a parte que tinha que pagar à vista, a parte que ia parcelar. Aí o Fluminense tinha esse problema do Arias, ele foi para lá, que seja feliz no Palmeiras, que ele não mostrou ser um homem de palavra. E se ele é o Arias hoje, foi o Fluminense que fez ele. Lógico que ele foi o futebol dele, mas ele estava lá na Colômbia, esquecido, num time lá de Santa Fé que ninguém conhecia, ninguém levava ele para lugar nenhum. Chegou aqui no Fluminense, levou mais de um ano para começar a jogar, teve problema do falecimento da avó dele, pensou em desistir. As psicólogas do Fluminense fizeram a cabeça dele, ele continuou, se tornou um grande jogador. Foi campeão da Carioca, campeão da Libertadores, campeão da Recopa e foi convocado para a seleção colombiana. E quis voltar agora para poder jogar, ser convocado de novo para a seleção colombiana e tentar jogar a Copa do Mundo. Agora ele não provou ser um homem de palavra. Ele podia ter recusado, aí o Wolverhampton ia acabar cedendo para o Fluminense. Então ele não foi um cara de palavra, ele estava até com o contrato, um pré-contrato assinado com o Palmeiras. Então, que ele seja feliz lá e que o Fluminense seja feliz aqui. E que o Fluminense consiga trazer o Nino no meio do ano. Ou, quem sabe, tentar trazer, eu acho. Vamos aguardar para ver, porque a gente está precisando do Nino, porque essa zaga do Fluminense está assustadora. Tá? Vamos aguardar os próximos capítulos das novelas do Denis Boanga, ou Boangá, não sei, e do Nino, tá? Aguardaremos os próximos capítulos e se o Everaldo vai sair mesmo hoje, ou se esse zagueiro vai sair, qual é o nome do zagueiro que vai sair, e se vem alguém para o lugar dele também. Vamos aguardar as notícias. Agora vamos falar o que eu sempre falo todo vídeo. Todo mundo sabe que eu fiz esse canal com a cara e a coragem, né? Eu não sei fazer quase nada de internet. Então a sobrinha da minha esposa que me ensinou a fazer o canal, me ajudou a fazer o canal. Aí eu comecei a fazer os vídeos, não sei fazer edição, não sei postar alguns vídeos que passou, ou lá do Fluminense, porque eu não tenho ninguém, nenhum informante lá no Fluminense, então eu vejo dos youtubers, né, que tem canal e que eu confio, eu escuto eles falarem, repasso para vocês, falo que foram eles que falaram isso, ou então eu dou a minha opinião, como estou dando agora também, sobre o jogo, o que eu penso. Vocês podem concordar ou não comigo, mas o que eu penso. Aí, pensei de não ter nem 50 inscritos, mas graças a Deus estou com 738 inscritos, tá? Agradeço a todos vocês que se inscreveram, fiz e estou fazendo grandes amigos através do canal, que mandam mensagem para mim, falando bem ou criticando quando tem que criticar. Então são bons amigos que estão sempre conversando comigo, tá? E peço a todos que estão inscritos que, por favor, dê o like, compartilhe, dê o hypar, né, para melhorar a nota do canal, e peço a todos os seus amigos que não tiverem inscrito no canal para se inscreverem, né? E quem não tiver inscrito, mas costuma assistir os vídeos do canal, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe, dê o hypar para melhorar a nota, e peço aos seus amigos também que não tiverem inscrito para se inscrever e dar o like e compartilhar. Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Agora tem a parte que infelizmente vocês não têm ajudado muito aqui. Eu tenho pedido o Pix, né, para vocês colaborarem, para eu tentar melhorar algumas coisas no canal. Nem um local adequado ainda eu tenho aqui para fazer,
Uma hora eu faço no meu quarto, outra no quarto do meu filho, às vezes lá nos fundos. Então, aí eu peço aos senhores para, se puderem colaborar, para fazer o Pix. Eu tenho 2 Pix. O Pix é um e-mail, o outro é um número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de Parkinson. Todos sabem que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, e fico vendendo açaí de meio-dia à meia-noite com minha esposa. Aí o horário para eu fazer o vídeo ou é de manhã ou é de madrugada, quando acabo de vender meia-noite. Aí, se vocês puderem colaborar, os 2 Pix são do Banco PicPay, tá? O primeiro, se quiserem mandar para o segundo, é até melhor, que é menor, é só quando botar o número, ver que é do Banco PicPay, tá? O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Puderem colaborar, façam o Pix para colaborar com a gente. Um Pix que não faça falta para vocês, tá? Pode ser em real, em dólar, em euros, do jeito que vocês quiserem, tá? Um abraço a todos, fique com Deus, até a próxima. Domingo tem um jogo contra o Maricá que a gente pode ser campeão da Taça Guanabara. Fiquem todos com Deus, até a próxima. E uma grande sexta para todos.